Olá, muito bom dia mais uma vez para você que acompanha a programação da judiceradio.com.br. Nós estamos no ar com o quadro Transposição no Ar. Conheça seus direitos. Este quadro que vai ao ar toda terça-feira, sempre a partir das 11 horas da manhã, aqui pela judiceradio.com.br e também pela radiodifusora de Macapá, quem a gente agradece a direção da RDM, na pessoa do Rodinei Santos, que é o diretor de programação, e também a diretora Ana Girlene, a diretora-geral da Radiodifusora de Macapá, e a todos os ouvintes que sempre a partir desse horário nos acompanham, né, no quadro Transposição no Ar, Conheça Seus Direitos, que foi criado justamente para levar informações sobre o processo de transposição, o processo, né, de transferência dos servidores que trabalharam lá durante a transformação do território federal e estado do Amapá e agora estão tendo esse direito a partir da EC 98, da Emenda Constitucional 98, e também a expectativa para a votação na Câmara dos Deputados da PEC, da Proposta de Emenda Constitucional agora 47, que também dá direito a mais trabalhadores, né, que tiveram em vínculo com o Estado no período de 93 a 98. Justamente, né, essa expectativa e esse quadro está aqui justamente para isso, para tirar todas as dúvidas das pessoas que estão nesse processo. E aí sempre a gente recebe aqui, claro, né, o programa é um programa da Secretaria de Estado de Assuntos da Transposição, da DIGEP também, que é apoiadora nossa, a Divisão de Gestão de Pessoas do Governo Federal, aqui no Amapá. E aí sempre está aqui com a gente uma representante ou um representante da SEAT, da Secretaria da Transposição. E hoje, mais uma vez, estamos tendo a grata satisfação de receber a subsecretária de Assuntos da Transposição, a Franciélia Manajás, que está substituindo a nossa titular, que é a Anne Marques, que está, inclusive, em viagem para Macapá. Ela abriu a última plenária que acontece neste momento, acabou, inclusive, neste momento lá no município de Amapá. Como a secretária tem uma missão importante, juntamente com o presidente da Comissão dos Ex-Territórios, João Cândido, aqui em Macapá, também sobre a transposição, ela está a caminho, chegando em Macapá. Mas para isso nós temos aqui, né, a competentíssima Franciélia Manajás, que é a subsecretária. Muito bom dia, secretária. Bom dia, Menezes. Bom dia a todos os ouvintes. Pois então, estamos aí preparados para levarmos ao ar mais uma edição, né, do quadro de Transposição no Ar, aqui pela RDM, pela judiceradio.com.br e pela RDM, né, que tem essa missão de levar a informação para os lugares mais distantes do nosso estado, ali para a colônia da Guiana Francesa, da colônia da Guiana Inglesa. Então é importante que essa informação chegue, né, secretária? Exatamente. Então vamos começar, né? Eu vou pedir para nossa produção enviar o link para a gente mandar para o nosso enviado, vamos assim dizer, o Carlos Carmezin, nosso correspondente, que está neste momento lá no município de Amapá e inclusive acabou, ainda há pouco lá, a plenária lá foi bem rápida, a participação de muita gente, mas como começou cedo, já acabou. Agora às 11 horas, a última plenária dessa missão importantíssima da Caravana da Transposição, que atendeu o Amapá de ponta a ponta, né? Conforme o próprio slogan da Secretaria nessa caravana, secretária, foi bem preciso, né? Pelo Amapá inteiro, né? Exatamente, foi bem condizente com as plenárias que aconteceram em praticamente todos os municípios. Acredito que ficando de fora só 3 municípios, né? Sim, sim. Que com certeza serão beneficiados com a próxima, né? Inclusive, o representante do governo federal, o João Cândido, e também o assessor técnico do mandato do senador Randolfo, o José de Anchieta, anunciou ontem, lá em Oiapoque, em Calçoene, de que ano que vem terá uma nova edição da plenária da transposição pelo Amapá inteiro, né? Então isso é importante. Esperamos que já com a aprovação da PEC 47. Exatamente, da PEC 47, já para tirar dúvidas da população em relação à PEC 47. Bom, mas enquanto a gente fecha o link para mandar para o Carlos Carmezin, que está lá no município de Amapá, a gente começa como a gente sempre faz, todo início de programa, que é a divulgação dos nomes ou das atas, que acontecem nas 3 segundas-feiras, ou portaria de enquadramento. Como hoje ainda nós estamos
em 14 de novembro, então saiu a ata ontem, né, secretária? Exatamente. E a gente vai justamente repassar aqui, anunciar os nomes que, olha, foram deferidos com encaminhamento de notificação do enquadramento para concordância dos interessados. E aí nós tivemos 55 nomes deferidos, né, secretária? Isso. Importante que você fique atento aí pela Rádio Difusora e também aqui pela Júdice Rádio, para ver se seu nome não saiu aqui na relação de deferidos. Então a gente vai começar a partir de agora a divulgar o nome dos deferidos na ata que saiu ontem, no fim da tarde, início da noite, secretária. Eu começo, tá certo? Tudo bem. Atenção, Adinaldo Ferreira dos Santos. Aguinaldo Queiroz da Silva. Alantino Nascimento Figueiredo. Aldenor Furtado Rebelo. América de Souza Lobato Silva. Anderson Sucupira Souza. Anísio Alencar de Souza. Benedito Jerônimo de Lima e Souza. Charles José Ferreira Monteiro. Claudino da Silva Dias. Cleidenira Teixeira Monteiro Vieira. Daniel Rodrigues Gomes. Deuselina Ferreira Flecha. Dineuza Pires de Souza. Domingos Lopes Rigor. Edivaldo Brito Soares. Elizabeth Lopes Monteiro de Almeida. Emanuel Silva de Miranda. Ellen Maria do Couto Dias Ferreira. Eloira Amoras Missione, eu acho. É Missione. É Missione. Deve ser Missione. São 2 Cs, pronto. Você tem o nome de Missione com 2 Cs. Eloíra, né? Eloíra Amoras Missione. Eloíra. James de Souza Guimarães, ou James, né? James de Souza Guimarães. Jane do Socorro Melo de Souza Manajás. Jefferson Nascimento dos Reis. João Carlos de Menezes. Olha, Menezes. Pois Correia. É, não é meu parente. João Nunes do Nascimento. Joelso Valente Teixeira. Kátia Oliveira Leite Ferreira. Kelly Simone Martins Brown. Keliana dos Santos Barata. Manuel Gomes da Silva. Márcia Roberto Canuto Lemos. Marco Aurélio Pacheco Ferreira. Margarete Seixas de Oliveira. Maria Alves Teixeira. Maria Darli Costa da Silva. Maria das Graças Abreu Amoras. Maria Jaqueline. Maria Jacilene Almeida de Souza, que tocou o telefone aqui. Maria José Azevedo. Maria Lucila Barbosa de Brito. Maria Mercedes Castro dos Santos. Maria Nilce Magave de Oliveira. Marilda Bentes Alves. Marinete Furtado das Neves. Maria de Fátima Guedes dos Santos. Mateus Sobral Gomes dos Santos. Maísa Maria Lobato Lima. Orlan Melo Lobato. Raimundo da Silva Azevedo. Raimundo Picanço Gemac. Rosineide Fernandes da Silva Costa. Sandra... Rosineide Martins Fernandes... Rosineide Fernandes da Silva Costa. Perdão. Sandra Leira Amoras Colares. Sidney Guedes da Silva. Valcir Ferreira de Carvalho. Valdinéia Favacho Aleixo Santos. E Valéria Pantoja dos Santos. Portanto, esses são os 55 nomes, né, deferidos na ata que saiu no fim da tarde de ontem, início da noite. E aí, secretária, procedimento a partir de agora. Mais uma vez, é muito importante que todos esses requerentes que saíram em ata com deferimento aguardem chegar a notificação do ofício no e-mail, que leva em média 15 dias, geralmente chega antes, mas leva em média 15 dias. Com o ofício em mãos, vai chegar a declaração de concordância, o ato de enquadramento, o cadastro de interessados, a transposição. É importante aguardar para quando chegar o ato de enquadramento, todos esses deferidos identificarem se vieram enquadrados no cargo correto, na progressão correta, na função correta, para que não haja posteriormente nenhum prejuízo para os requerentes. Então é muito importante aguardar chegar o ofício para poder, aí sim, o requerente enviar a declaração de concordância. Perfeitamente. Então fique atento aí, que pode chegar em 15 dias ou até menos, né? Fique atento para o seu e-mail, né? Então às vezes os requerentes eles não têm mais acesso ao e-mail.
mas também, assim que é enviado por e-mail do requerente, também é enviado para a secretaria. Então, caso não tenha habilidade de manusear o e-mail, caso não tenha mais acesso a esse e-mail, pode também procurar nós na Secretaria da Transposição, que nós iremos auxiliar tanto na impressão da documentação quanto no preenchimento dos requerimentos. Perfeitamente. Então, fique atento, né? Fique atento. Agora, secretária, nessa ata de ontem, eu vi aqui processos. É isso mesmo? Com reconsideração? Isso, processos que foram, na verdade, essa reconsideração de decisão, em sua maioria foi alteração justamente disso, né? Vieram enquadrado na progressão equivocada ou no cargo equivocado, na carga horária equivocada. Antes de aceitar, eles fizeram a solicitação dessa correção e agora vieram nessa ata devidamente enquadrados. E aí tem os nomes, né? Isso. Que é o Joval Farias da Costa, que houve a alteração da progressão funcional. O Mário Luiz Moreira dos Santos, que houve a alteração do cargo a ser enquadrado. E Nilza Maria Saboia da Cruz, que houve a alteração da carga horária de trabalho. Perfeitamente. Também a mesma orientação para aguardar chegar a notificação, para verificar se dessa vez veio enquadrado de forma correta para poder enviar a declaração de concordância. Perfeitamente. Então é isso. A gente está tentando fechar o link, pedir para o Mamed enviar o link para o nosso enviado especial, o Carlos Carmezin, que está lá no município de Amapá, para ver se ele consegue entrar de lá para fazer um balanço, né, para o José de Anchieta, que é um dos técnicos, assessores técnicos do senador Randolfo Rodrigues, que é o grande responsável, né, por essa caravana da transposição pelo Amapá inteiro. E aí teve inclusive a presença do presidente nacional da Comissão da Transposição dos Ex-Territórios, João Cândido Falcão, e aí ele participou, mas o Anchieta também, né, participou. Ele também participou da metade das plenárias, né, secretária? E isso é importante. Eu vou mandar aqui o link para o nosso Carlos Carmezin, para ver se a gente consegue fechar já rapidamente esse link com ele, né? Para fazer esse balanço lá com É importante que, ainda que tenham acabado as plenárias, mas nós continuamos na Secretaria da Transposição disponíveis, né, para esclarecer quaisquer dúvidas que possam surgir em relação aos processos em andamento, em relação à entrada de processos quando aprovada a PEC 47. Então, qualquer dúvida que tiverem, ainda que as plenárias tenham finalizados, nós estamos disponíveis na transposição de segunda a sexta. Importante reforçar que dia de terça e quinta nós temos um horário estendido até às 15 horas, que inclusive nesse horário de 1 às 15 horas o fluxo de atendimento é reduzido, então a gente orienta, né, que compareçam na secretaria nesse horário, que com certeza o atendimento vai ser mais célere, né? Não vai precisar aguardar tanto para que haja um atendimento na secretaria. Ainda tem muita dúvida, as pessoas ainda têm muita dúvida, inclusive buscam hoje ainda a DIGEP, né? Que é a Divisão de Gestão de Pessoas do Governo Federal aqui no estado do Amapá, né? Então atende também o pessoal da transposição. Mas como o governo do estado, o governador Clécio, resolveu criar a própria Secretaria de Estado de Assuntos da Transposição, claro que a SEAT está lá de portas abertas para atender todo e qualquer servidor que trabalhou nessa época lá, para tirar todas as dúvidas, né? Isso, secretário. Então é importante que você busque a secretaria, que lá tem todo um pessoal preparado, treinado para lhe receber, né? Então, para quem não sabe ainda, a SEAT funciona bem atrás do Centro de Convenções João Batista de Azevedo Picâncio. Antigamente funcionava lá uma agência do Banco do Brasil. É justamente lá naquele espaço que está funcionando provisoriamente a Secretaria da Transposição, que vai mudar para um outro prédio para poder melhor atender a nossa população, né, secretária? Porque o espaço ali acabou ficando pequeno, principalmente nesse horário da manhã, até o meio-dia,
até 1 da tarde, as pessoas buscam esses atendimentos lá e às vezes fica o aglomerado de pessoas em função do espaço ser pequeno. E talvez nem o próprio governador tivesse noção de que a secretaria tinha toda essa importância. Exatamente. E fosse ser buscada por essas pessoas com informações. Que agora, com uma secretaria estadual, o fluxo de atendimentos aumentou consideravelmente. Em relação à média que tinha antes da secretaria, houve um aumento de mais de 100%, porque atualmente a nossa média diária são de 90 atendimentos por dia. E sendo que anteriormente a média era de 20, 25, então houve um aumento considerável, por isso que nós temos até dificuldade no atendimento nesse espaço, e por esse motivo, em breve nós estaremos espero quanto antes, nós estaremos em um prédio, mais confortável para todos os requerentes. Mais salas, né? Mais salas, com mais servidores fazendo o atendimento, para que seja tudo mais célere e tudo assim, para que não precise o requerente ficar tanto tempo aguardando o atendimento. Perfeitamente. Secretária, nessa ata de ontem, sempre nessas atas aparecem a questão da complementação de documentos, né? A gente sempre orienta as pessoas que aparecem na relação e aí pedindo para complementar documentos. Qual a orientação que a senhora repassa para essas pessoas que estão com o nome na relação, nesse caso aqui hoje, são 32 requerimentos, que estão pedindo complementação de documentos. Ficar atento para quê, secretária? Tá. Primeiro, só fazer uma observação em relação a esses que foram indeferidos. Perfeito. Todos os processos que foram indeferidos nesse primeiro momento na comissão, eles ainda têm a possibilidade de recurso. Claro que se tiverem a base dentro da lei da Emenda Constitucional 98. Então, todos aqueles que tiveram processo indeferido também podem procurar a gente na transposição, que, mais uma vez, nós fazemos os recursos, não precisa procurar um advogado, mas se preferirem, todos os requerentes têm a liberdade em procurar um advogado. Mas nós, na Secretaria, também fazemos os recursos administrativos quando o processo é indeferido e que caiba recurso dentro da emenda Constitucional 98. Em relação a essa complementação de documentos, a orientação que nós temos também é para que aguarde chegar o ofício informando quais são essas complementações, porque, em regra, a ata é só um parâmetro. No ofício é que vem especificando todos os documentos, a forma como eles querem os documentos. Então, o ideal é que aguarde chegar a notificação. Podem procurar a gente também na secretaria, que a gente orienta onde pegar a documentação, ou como fazer a documentação, se precisa autenticar, se não precisa. Então, o ideal, nesse primeiro momento, aguardar chegar a notificação. Chegou a notificação, se não conseguir compreender o que está sendo solicitado, pode nos procurar na secretaria, que nós orientamos quais são os documentos, como eles querem os documentos e se precisa autenticar ou não. Perfeitamente. Então, em relação à complementação de documentos, ficar atento também, né, secretária? Exatamente. Aguardar a notificação e ficar atento. Perfeitamente. Bom, são 11 horas e 24 minutos. Você que está chegando agora, se conectando, este é o Júdice Rádio Notícias. É o quadro Transposição no Ar, Conheça Seus Direitos. E também que é levado ao ar todas as terças-feiras, a partir das 11 horas da manhã, com transmissão também pela Radiodifusora de Macapá, que a gente agradece a disponibilidade da direção da Radiodifusora por abrir esse espaço também, porque a Radiodifusora tem esse compromisso, de levar boa informação, principalmente para essas milhares de pessoas que estão no aguardo aí do seu nome sair nas atas que saem sempre às 3 segundas-feiras do mês, e também as portarias de enquadramento que saem na última segunda-feira do mês, e a gente sempre, por isso que a gente escolheu a terça-feira, né, secretária? Porque na segunda, como sai ata ou portaria de enquadramento, na terça-feira que a gente
vem para trazer a relação dessas pessoas e que aparecem ou na ata ou na portaria. Então, são milhares de amapaenses e, inclusive, por falar nisso, nós temos vários grupos, inclusive de WhatsApp, grupos no Instagram, né, que acompanham o programa todas as terças-feiras, e aí tem essas dúvidas que preferem tirar justamente com o representante da SEAD, que está aqui com a gente no estúdio, no caso hoje a subsecretária Franciélia Manajás, com a secretária Anne Marques, ou com o próprio diretor da DGEP, o Adailton Santos, e essas pessoas ficam satisfeitas, né? Inclusive, deixa eu ver aqui, porque nós temos o nosso ouvinte, né, e web telespectador, secretária, que nos acompanha diretamente lá do Sul. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Que é o Valdez, fugiu agora o nome dele. Então, um abraço para ele também e para os demais milhares de web ouvintes e web telespectadores e ouvintes da Rádio Difusora de Macapá. Secretária, então, o movimento tem crescido bastante nos últimos dias na Secretaria, né? Quais são os trabalhos, a maior procura, né? Qual é a maior dúvida dessas pessoas que buscam lá a Secretaria? Nos últimos dias, a maior dúvida é em relação à documentação necessária para dar entrada na PEC 47, né, caso seja aprovada, e análise dos processos que já estão em andamento, para envio de requerimento, para envio de recursos, ou envio da declaração de concordância, que muitos requerentes, como eles já possuem uma certa idade, aí alguns têm dificuldade em fazer o preenchimento da própria declaração de concordância, e na Secretaria a gente auxilia no preenchimento, passa a informação de que dados colocar na declaração, e eles só precisam ir até o cartório pedir o reconhecimento da assinatura. Mas, em regra, a grande procura é em relação à PEC 47. Sim, e também a informação, né, em relação à PEC 47, quem vai ter direito, quais são os documentos, e também em relação a requerimentos para serem incluídos nos processos já em andamento. Perfeitamente. Essa questão da PEC 47, né, secretária, ainda tem muita dúvida, inclusive perguntas que vêm para a gente relacionadas, por exemplo, a data de votação. A gente não sabe, né? Infelizmente, ainda não temos essa data. Queríamos nós que fosse logo ainda essa semana, na semana que vem, mas tudo depende, né, da inclusão em pauta, né? Porque são muitas matérias que são colocadas em pauta lá na Câmara dos Deputados hoje, no caso, no plenário, no Senado até que foi bem mais rápido, né? Mas quando chega lá na Câmara dos Deputados, e aí são muitas matérias, né? Muitos projetos, requerimentos, indicações que tem que ser votados na Câmara com urgência. Até porque o processo para passar pela Câmara vai ser o mesmo processo que foi no Senado Federal. Sim. Precisa passar pela comissão de julgamentos, quando aprovado pela comissão, aí que vai para votação. Sim. E precisa da aprovação de 3/5, ou seja, no mínimo 308 deputados federais precisam votar a favor para que a PEC seja aprovada e vá para a sanção presidencial. Sim, então, o processo ainda é um processo complexo, né? O processo para aprovação de uma emenda constitucional é um processo complexo. Então, por isso que há essa morosidade, mas a gente, o senador Randolph, faz as tratativas para que seja o mais célere possível, mas ainda assim é um processo complexo, por isso que há um pouco de demora na aprovação da PEC. Bom, e a gente sabe, secretária, que nós estamos aí já próximo do final do ano. Hoje já são metade do mês de novembro, daqui a pouco vem dezembro, e aí há o recesso de final de ano. E tal. Bom, a gente espera, né, que tudo é possível, de repente pode ser votado ainda esse ano, ninguém sabe, em regime de urgência, né? Alguém pede lá o regime de urgência, vai para a pauta de votação, e aí trabalhar, torcer para que seja aprovado. Pelo andar da carruagem,
pelo que aconteceu lá no Senado Federal, a gente acredita que deva seguir o mesmo procedimento, o mesmo rito, né? Porque, afinal de contas, o trabalho de convencimento, né, dos deputados federais está muito grande. A nossa bancada dos 8 deputados federais, a bancada de Rondônia, a bancada de Roraima, a própria bancada do Pará, né, está empenhada, está imbuída ali no sentido desse convencimento dos demais deputados federais para alcançar esse número aí de 308 deputados. Então, vejamos, nós temos 8 deputados federais. Roraima, ou Rondônia, se não me engano, é o mesmo número, mas tem não sei se é Roraima ou Rondônia, que tem um pouco mais, porque a população é maior. E aí os deputados, os representantes são de acordo com a população, né? Uhum. O Pará, por exemplo, se não me engano, são mais de 30 deputados federais. E aí esse trabalho vem sendo realizado pelos nossos deputados federais, pelos deputados de Rondônia e de Roraima, para convencer os demais. Então a gente acredita que vai ter esse quórum suficiente aí, esse número suficiente de mais de 308 votos. E aí, mas na pior das hipóteses, a gente trabalha já no início do ano que vem, no retorno do recesso parlamentar, né, que é a votação. Depois de votado, aí abre-se o prazo, né, secretária? Abre-se o prazo para reunião de documentos, né? Para a PEC 47, depois de votado e aprovado. Isso, depois de passar pela comissão de julgamentos da Câmara de Deputados. Vai para a votação da Câmara de Deputados, que precisa ser aprovada em 2 turnos. Após isso, vai para a sanção presidencial. Depois da sanção presidencial, aqui vai sair o decreto de regulamentação. Uhum. No decreto de regulamentação é que vai especificar quais são os documentos, o prazo para dar entrada. Como é um processo complexo e a abrangência dele é bem superior à emenda constitucional 98, então, em regra, esse prazo para regulamentação ainda vai demorar mais ou menos uns 6 meses. Uhum. Então, a gente espera que, assim, no segundo semestre, né, de 2024, a gente já vai estar recebendo essa documentação. Aí, maravilha, né? A expectativa é essa, né? A expectativa é essa, que tão logo seja votado e aprovado, que vai ser, como a gente diz, em nome de Jesus, aí sim, abre-se o prazo para esse prazo aí que a secretária se referiu, para a reunião de documentos, para as equipes estarem recebendo os documentos desse pessoal que será analisado em Brasília se terão direito ou não a serem transpostos para o quadro federal. Lembrando que a PEC 47, né, secretária, abrange aí o pessoal que trabalhou de 5 de outubro de 93 a 5 de outubro de 98, a PEC 47, não é isso? Não, a PEC 47 ela vai abranger todo o período. Ah, sim, de 5 de outubro de 88 exatamente. A 5 de outubro de 98. É porque, na verdade, é assim, abriu-se a janela, né? Abriu-se mais uma chance para o pessoal que deixou, por exemplo, de enviar o documento na primeira, que foi a EC 98, né? Além de abrir a chance para aqueles que perderam o prazo para dar entrada no processo, novos grupos também vão ser incluídos, como o do Ministério Público, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário. Então, por isso que vai abranger desde 5 de outubro de 88 até 5 de outubro de 98. Pronto. Muitos perguntam se eu dei entrada no meu processo foi indeferido. Eu fui do Poder Judiciário, por exemplo. Eu vou precisar dar entrada no meu processo novamente. A orientação, a informação que nós obtivemos em uma das plenárias do presidente da comissão, João Cândido, é que, a princípio, não. A princípio, eles iriam reaproveitar a mesma documentação que já foi dada entrada e só, claro, vai precisar o requerente manifestar o interesse, né, fazer um requerimento solicitando a apreciação de acordo com a nova emenda constitucional, para que não precise ter que buscar novamente todos os documentos, que muitos perderam os documentos, além de que vai gerar iria gerar um novo processo desnecessariamente, tendo em vista que já há um processo com todas as documentações solicitadas. Então, assim, muitos têm essa dúvida, né? Vou precisar da entrada de novo? Acredito que até no programa anterior houve essa pergunta, né? Se seria necessário dar entrada no processo novamente.
A orientação que nós temos por hora é que não seria necessário. Iria reaproveitar o processo que já foi dado entrada, só iria precisar o requerente manifestar o interesse, ou seja, movimentar o processo pedindo a apreciação de acordo com a nova emenda constitucional. Secretário, eu sei que é sempre bom a gente reforçar a informação. As pessoas que trabalharam nesse período aí, vamos dizer, 5 de outubro de 88 a 5 de outubro de 98, desses 10 anos aí, já incluindo a PEC 47. Então, já se antecipa aqui, caso seja aprovado lá em Brasília. Quais são os principais documentos que a pessoa tem que logo segurar aqui em mãos, né, para ficar, porque quando abrir o prazo, a pessoa dá entrada lá e já correu o risco de ser deferido de primeira, né, porque normalmente vem complementação de documentos. Se você mandar só um contra-cheque, se você mandar só uma ficha financeira, se você mandar só um contrato, por exemplo, vai faltar documento, né, secretário? Então, a senhora fique à vontade para repassar para os nossos web ouvintes, web telespectadores e ouvintes da difusora, quais são essas documentações que ele tem que correr logo atrás, para ficar em mãos ali, guardado debaixo do braço ali, no momento certo da entrada na secretaria. Tá, vamos lá. A gente usa, como ainda não há, né, o decreto de regulamentação da emenda da PEC 47, nós usamos como base a emenda constitucional 98. Quais são os documentos? Precisa do comprovante de vínculo, do comprovante que esse servidor, esse requerente teve o vínculo com esse território, com o município ou com o estado. Perfeito. Qual é esse comprovante de vínculo? Pode ser o contrato de trabalho, pode ser a carteira de trabalho, tendo o registro do vínculo na carteira, pode ser uma declaração de vínculo emitida pelo órgão em que prestou o serviço, pela secretaria em que prestou o serviço, sendo que nessa declaração precisa ter a função desempenhada, data de entrada e data de saída. Pode ser também um decreto de nomeação, as portarias de nomeações. Todos esses documentos servem como comprovante de vínculo. Sim. Além do comprovante de vínculo, é necessário comprovar que esse vínculo se manteve por 90 dias. Quais são essas documentações? A documentação de 90 dias, ela precisa ser um documento com valor, informando o valor que recebeu e informando que permaneceu por mais de 90 dias. Pode ser o contra-cheque, folha de pagamento, ordem de pagamento, extrato bancário, recibo de pagamento. Antes, vocês tem os requerentes que faziam o recibado, acredito, né, que é o envelope informando o valor que recebia. Também, se não conseguir nenhum desses documentos, pode comprovar também através do QNIS. O QNIS, que é o recolhimento pelo INSS, consta lá o período que trabalhou e qual período foi realizado o recolhimento. Também serve como comprovante de 90 dias. Então, já tem o comprovante de vínculo, o comprovante de 90 dias. Precisa, obviamente, dos documentos pessoais, RG, CPF, comprovante de residência. Além disso, precisa do diploma escolar, informando que você tinha escolaridade para atuar naquela função. Perfeito. É importante informar que essa escolaridade, ela precisa ter... Claro que há algumas exceções, mas em regra ela precisa ter sido concluída antes do ingresso na função desempenhada. Além disso, precisa também, nos casos das pessoas que são aposentadas, precisa da cópia integral de aposentadoria. No caso das pessoas que são pensionistas, cópia integral do processo de pensão, de pensionista. E a certidão de quitação eleitoral, muito importante, que algumas pessoas deixam de levar, né? Precisa da certidão de quitação eleitoral. E o nada consta que não foi demitido por processo administrativo. Então, é muito importante informar que não foi demitido por processo administrativo nem por justa causa. Todos esses documentos são necessários, foram, né, os solicitados para dar entrada na emenda constitucional 98 e imaginamos que serão os mesmos documentos solicitados quando aprovada a PEC 47. Perfeitamente. Secretária, o QNIS deixou de ser obrigatório? O QNIS, ele não é obrigatório. É que na verdade, eu enxergo o QNIS como um facilitador quando recolhido, quando ele foi recolhido, né? Por quê?
porque muitas pessoas não têm mais acesso ao extrato bancário. Então, como era um vínculo antigo, não tem mais o contra-cheque, não tem o extrato bancário nem a ordem de pagamento. E através do QNIS, ele não é obrigatório, mas ele serve como um substituto para o contra-cheque. Se você não tem um contra-cheque, mas tem um QNIS comprovando que você trabalhou naquele período e houve recolhimento naquele período, ele já serve como um substituto do contra-cheque. Perfeitamente. Então, está aí respondido. Bom, secretária, a gente sempre deixa o momento final para as perguntas. Né, das sugestões dos nossos web ouvintes, web telespectadores, o pessoal dos grupos de WhatsApp, do Instagram, que nos acompanham todas as manhãs de terça-feira aqui no quadro Transposição no Ar, Conheça Seus Direitos. E aqui a gente está selecionando algumas perguntas. Já o Sebastião Freitas, bom dia, Sebastião, para você. Ele está perguntando, para o professor do contrato administrativo do ano de 1998, são apenas esses documentos da relação ou vai ser preciso outros? Não, todos os vínculos são apenas esses documentos. Perfeito. Exceto, é claro, que tem uns vínculos, se tiver uma especialidade, como há na Emenda Constitucional 98. Do artigo 6º, precisa comprovar que são funcionários que eram da administrativa, mas que atuavam como agente de polícia. Então, o contrato deles é como agente administrativo, mas eles precisam de documentos comprovando que atuaram como agente de polícia. No caso dos professores em si, não precisa nenhuma outra documentação. Essas documentações, é importante mencionar que o professor ele precisa ter ter o cargo, ter a escolaridade de magistério antes do ingresso no cargo. Que provavelmente essas pessoas de 98 já têm tudo certo. O Antônio Lemos pergunta o seguinte, sou concursado da Prefeitura de Santana de 1996, eu ia completar aqui. A pergunta dele é o seguinte, mas trabalhei antes desse período no governo do Estado, fui no governo do Estado. Qual o procedimento? Ele tem que fazer o comparativo, né? Se é mais vantagem para ele, porque ele é atualmente concursado na Prefeitura de Santana, mas trabalhou anteriormente. Trabalhou como contrato. Isso, como contrato. Dependendo do vínculo, dependendo do cargo que você é concursado e do cargo em que você atuou no contrato administrativo, você pode ficar com os dois vínculos, mas depende, eles têm que estar abrangido constitucionalmente a acumulação deles. Por exemplo, você foi no contrato do Estado, certo? Foi do contrato do Estado como professor e atualmente é concursado como professor. O que você pode fazer? Você pode continuar na Prefeitura Municipal de Santana como professor e pedir a sua transposição para o quadro federal em relação ao vínculo do contrato também como professor. Isso quando pode cumular. Se não puder cumular, aí você vai analisar qual é o mais vantajoso financeiramente, se seria permanecer na Prefeitura de Santana, no cargo concursado, ou seria fazer a transposição pelo seu vínculo de contrato. É muito simples, né? Ele vai ver aqui meu contra-cheque de hoje, atual, né? E porque ele vai ter uma ideia de salário, né? Isso, porque tudo depende, na verdade, de qual cargo que ele está atualmente e qual cargo que ele está pedindo, ele vai solicitar a transposição, para verificar qual seria, se pode acumular, não podendo acumular, qual seria o mais vantajoso financeiramente. Perfeitamente. Deixa eu ver outra aqui, é o Alnir Souza. Quem trabalhou como vigilante nas escolas sem prestadora de serviço vai ter direito na transposição. A pergunta é aquela situação dos terceirizados, né? Infelizmente, os terceirizados, eles foram vetados, né? No projeto de emenda constitucional, eles estavam incluídos no texto de lei, contudo, quando passou pela Comissão de Julgamentos do Senado Federal, foram vetados os terceirizados. Aquele do Temer lá, né? Exatamente, do ex-presidente Temer, ele fez um decreto vetando os servidores terceirizados. Então, infelizmente, os terceirizados, eles ainda não têm direito a ingressar no quadro federal através da transposição. A luta continua em Brasília para ver se revoga esse decreto do presidente Exatamente. Temer, enquanto não for aprovada a emenda constitucional, a luta política, né, para que eles sejam incluídos. Mas os terceirizados continuam ainda fora, no caso da 47, secretária?
continuam fora também na 47. Até que seja revogado o decreto, até que seja revogado. Ah, bacana. Então, o mesmo procedimento para as demais categorias. O pessoal do Caixa Escolar, da UDE, né? Que está também nessa expectativa, secretária. Exatamente. Nós aguardamos que com a regulamentação eles sejam incluídos, mas é importante que no Caixa Escolar verifique o vínculo se está através do governo federal, do governo estadual, se o contra-cheque, a fonte pagadora é o governo federal, que assim se torna mais fácil para que dê entrada no processo da transposição, porque se de fato for a prestadora de serviço, aí nós precisamos aguardar a regulamentação. A Dalva está perguntando aqui, não sei se a senhora vai poder responder, né, orientar ela. Não tenho nenhum documento, trabalhei de agente de saúde escolar em 95. Começa por onde a procura? A gente tem que verificar se o vínculo dela como agente de saúde era com a CESA ou se o vínculo, como era uma agente de saúde escolar, era o vínculo com a SED. Sim, a orientação é que verifique qual é o seu vínculo e a senhora vá até a sua secretaria que a senhora era ligada. Se a senhora era ligada à SED, verifique na SED se eles têm alguma documentação. Se a senhora era ligada à CESA, verifique se tem alguma documentação. É importante informar também que na Secretaria de Administração, no almoxarifado, eles têm muitas documentações de todos os servidores de todas as secretarias. Então, caso não consiga localizar na secretaria que a senhora era ligada, pode verificar também no protocolo da SEAD, fazer essa solicitação, que eles encaminhem para o almoxarifado para ver se consegue localizar alguma documentação em relação a esse seu vínculo. Tá, quase a mesma pergunta fez aqui, não aparece o nome dele aqui. Trabalhei em 94 e 95 no IEPA, mas só tenho o contrato assinado pelo presidente da época. Caso preciso pedir cópia, folha de pagamento desse período? Sim, precisa de toda a documentação. Sim. É importante, não só uma documentação. No caso do IEPA pode inclusive estar na própria SEAD, né? Pode estar lá sim, pode estar na SEAD, porque se você enviar só o seu comprovante de vínculo, vai sair em ata para complementação, solicitando as outras documentações. Então é muito importante as pessoas normalmente procurar o lugar de origem. Por exemplo, trabalhou no IEPA, trabalhou na Secult, trabalhou na Fundecap, por exemplo. Tem uma pergunta que eu não fiz passada perdão, mas eu estou procurando aqui, não estou achando. A pessoa trabalhou na Fundecap no ano de 89, 90, 92, uma coisa assim. E aí ele não tem nada, mas trabalhou, teve vínculo tudinho com o Estado na época, mas não achou nenhuma documentação. Então, caso... é importante também, porque muitos requerentes têm o problema de que não tem a documentação, vai até ser... acontece muito nos municípios, né? Nos municípios dos interiores. O requerente não tem a documentação, vai até a prefeitura municipal do interior e aconteceu muitos incidentes, né? Queimaram, existe o BO informando que houve a queima de documentações ou perderam um documento desses requerentes. O que fazer? Nós da secretaria, conseguimos para auxiliar esses requerentes, que eles façam uma nota notarial, que aí pode ser feito no cartório. Você pega 2 testemunhas, pode ser o seu chefe imediato ou o prefeito daquela época, né? Vai até o cartório. Outros trabalhadores, né? Quanto mais gente, melhor, né, secretária? Exatamente. Qualquer pessoa assim que comprove que você trabalhou naquele período, vai até o cartório, faz uma ata notarial. Com essa ata notarial, você vai até a prefeitura solicitar o seu comprovante de vínculo. Porque com a ata notarial, muitos nos procuram, eu fiz uma ata notarial no cartório para enviar meu comprovante de vínculo para a CEST. Infelizmente, a CEST ela não reconhece essa ata notarial. Sim. Eles só reconhece o documento emitido pelo próprio órgão, pela própria secretaria. Ainda que seja o prefeito da época, eles não reconhecem, mas o que a gente orienta é que com essa ata notarial, você vá até a prefeitura e solicite a documentação que esteja faltando no seu processo. Pronto, na verdade a ata é vamos dizer assim, uma porta de entrada para a prefeitura. Exatamente. É uma autorização para que a prefeitura conceda aquele documento que ele está precisando. Exatamente, porque a prefeitura vai estar resguardada com um documento oficial do cartório. Bom, secretária, a gente falou no início das nossas plenárias da transposição por todo o Amapá. Né? Começou por Serra do Navio. Exatamente. Né? Aí terminou na região dos lagos hoje pela manhã.
Durante essas plenárias, a gente conversou muito com a secretária Anne Marques, com o próprio presidente da Comissão Nacional dos Ex-Territórios, João Cândido Falcão, e outras pessoas, o Anchieta e tudo mais. E a gente tem inclusive uma entrevista com a secretária e com o presidente João Cândido. A gente pode soltar de uma atrás da outra, né, Mamed? Vamos começar com a secretária Anne Marques. Nós gravamos antes de ela ir para o Jari, né? E ela falou, como ela não está aqui hoje, a gente vai ouvir um pouco, um tostão da voz dela, né? Vamos ouvir a secretária Anne Marques falando da caravana para o Laranjal do Jari. Já, secretária, as plenárias da transposição, sucesso. Sucesso. Estamos desde segunda-feira andando pelo Amapá todo, levando a caravana da transposição, juntamente com o mandato do senador Randolfo Rodrigues, onde o seu assessor especial José Anchieta está nos acompanhando por todos os municípios. Já passamos por Pedra Branca, Serra do Navio, Ferreira Gomes e Porto Grande, e hoje vamos estar daqui a pouquinho em Mazagão a partir das 16 horas. E amanhã vamos estar na região metropolitana, né, de Macapá e Santana, às 9 horas lá na Mansão São 7 e às 17 horas no auditório do CEAP. Então todos aqui da região metropolitana estão convidados para estar participando conosco dessas plenárias, onde vamos contar a partir de hoje já com a presença do presidente da comissão, que é o João Cândido, onde ele vai poder esclarecer melhor as informações sobre o processo de transposição, sobre o artigo 29, o artigo 6º, a Endesul, os professores leigos. Então participe das plenárias e você que já tem processo em curso, também vá até a gente, onde a nossa caravana vai estar com a equipe da secretaria, né, nossa parte técnica vai estar lá assessorando, fazendo atendimento, encaminhando documento, requerimentos, fazendo consulta de processo. Então, também no dia 11 vamos para a região sul do estado, que é Laranjal e Vitória do Jari, e depois vamos seguir a caravana pelo Amapá inteiro, indo até Oiapoque, no dia 13, Calçoene também dia 13, e finalizando no dia 14 a região dos Lagos, onde vamos estar no Amapá, Pracuúba e Tartarugalzinho. Então todos estão convidados para participar conosco. É um momento para você saber se a gente tem possibilidade de entrar, a exemplo da PEC 98, com a PEC 07, que é uma expectativa grande das pessoas, que são aquelas pessoas que trabalharam de 88 a 98. Então, pessoas que tiveram relação de vínculo direto com a administração pública, direto ou indireto, comprovados seus 90 dias, pelo menos, vão ter direito aí à transposição. Essas plenárias são abertas para a participação do público tirar suas dúvidas. Em geral, todo mundo pode participar. A gente cria uma metodologia onde todos possam, primeiro, ouvir as explanações e, se ainda assim tiver dúvidas, vamos abrir para a plateia, fazer perguntas, fazer questionamentos, pedir esclarecimentos e, claro, principalmente aquelas pessoas que já têm processo da transposição. Aquelas pessoas que estão, eu não sei se meu nome já saiu em ata, já saiu em portaria, se é necessário enviar documentação, se já chegou o e-mail para mim, eu não tenho mais acesso àquele e-mail. Então, é o momento oportuno, com a orientação do governador Clécio Luiz, estarmos fazendo essa gestão municipalista, ou seja, próximo do munícipe, que é aquela pessoa que precisa do atendimento do serviço público. Amapaenses, é uma satisfação estar aqui em Macapá e no Amapá para visitar todos os municípios. Queria agradecer ao convite do governador Clécio, do senador Randolfo, da secretária Anne e a autorização da ministra Esther Dweck para que eu esteja aqui em Macapá. Hoje a gente vai visitar Mazagão e levar aos interessados todas as informações a respeito da transposição, da situação do pessoal do Endesul, artigo 6º, que é a Polícia Civil, artigo 29, que é o APO, e levar diretamente essas informações a respeito de todos os processos que estão hoje comigo na comissão. Nós já fizemos a análise de 5.000 processos esse ano e a intenção é que a gente consiga analisar mais processos ainda e levar essa informação diretamente ao interessado. Muito obrigado. Alguma informação em relação à PEC 47, presidente? Com relação à PEC 47, o assunto está sendo analisado dentro do Ministério, juntamente com a SOF, e no momento oportuno será dada a manifestação formal do Ministério a respeito do tema. Aí, portanto, secretária Franciele, né, a participação da secretária Anne Marques e também o presidente João Falcão. Importante, lembrando aos ouvintes da Rádio Difusora, João Cândido, aos ouvintes da Rádio Difusora e também dos nossos web ouvintes e web telespectadores, que essa entrevista foi gravada durante o acontecimento das plenárias, né, a realização das plenárias por todo o Amapá. E aí a gente achou importante, né, porque caso a gente não consiga, está tentando fechar um link aí com a secretária, no finalzinho do programa, não sei se a gente vai conseguir,
Nós mandamos o link para ela, né? Secretária, aceite aí para ver se ela faz um balanço. Acesse o nosso link. Acesse o nosso link aí para ver se a gente faz essa avaliação, né, desse trabalho importantíssimo por todo o Amapá, que, por exemplo, o presidente João Cândido já participou a partir do Jari, né, a partir do Laranjal do Jari. A partir de Mazagão ele a partir de Mazagão, já participou. perdão. Depois Jari, né? Uhum. E aí Oiapoque, aqui hoje, região dos Lagos. Olha aí quem está com a gente. Secretária Anne Marques e o presidente da Comissão Nacional dos Ex-Territórios, João Cândido, está ao vivo. Já estão me ouvindo? Sim, perfeitamente, em áudio e bom som. Oi, Menezes. Pode falar que a gente está ouvindo. Você está me ouvindo? Sim. Estamos sim. Pode mandar, secretária, que a gente está lhe ouvindo. A gente está lhe ouvindo, pode mandar. Fazer a avaliação desse trabalho importantíssimo por todo o Amapá, hein? Talvez ela não esteja nos ouvindo. É. Mas aqui o sinal para ver se ela manda de lá, porque a gente está ouvindo, Então inclusive. vamos lá. Nós estamos agora aqui no Sindicet, nós chegamos um pouquinho. Nós chegamos um pouquinho atrasados, estávamos lá no município de Amapá, mas chegamos no finalzinho da plenária com a Decipeds. A gente teve a presença aqui do Marco Aurélio. Vamos fazer uma gravação também. Que ele possa participar do nosso programa na próxima terça-feira, fazendo algumas explanações sobre o trabalho da Decipeds. E ele está aqui com o João Cândido, né, que é o presidente da honra do Amapaense, de algumas plenárias. E O nosso sinal tá um pouco ruim. Acho que a posição em que ela está deve estar debaixo de alguma laje, né? Quando está debaixo de alguma laje, aí acontece esse problema. E a gente vai tentar, mais uma vez, contato com ela. Pedir para ela tentar de novo aqui, para a gente poder ouvir melhor, né, e vê-la melhor. Ela que está ao lado do presidente João Cândido, como o presidente nacional da Comissão dos Ex-Territórios, né, de Amapá, Rondônia e Roraima, tentando fazer essa avaliação desse trabalho importantíssimo por todo o Amapá, secretária. Mas a senhora, inclusive, pode já adiantar um pouquinho para a gente desse trabalho importante da comissão, da caravana, não? Sim, claro. Nós recebemos mais ou menos 2.500 pessoas, né, contando todos os plenários pelo Amapá inteiro. Eu acredito que bem mais, secretária. Sabe por quê? Só na região metropolitana de Macapá foi esse número aí de quase 2.000 ou mais, né? Então a gente acredita que, eu acho que quase o dobro disso aí. Exatamente. Alcançou, nós ainda não temos, como nós estamos aguardando a secretária Anne, nós ainda não temos a estimativa correta, né, de quantas pessoas prestigiaram o evento das plenárias da transposição. Mas avaliamos que pelas que houveram em Macapá e nos municípios próximos, foi muito produtiva. Muitas pessoas compareceram, muitos tiraram suas dúvidas diretamente, né, com quem faz a análise dos processos, que é o presidente da comissão, o João Cândido. Então, todos ficaram... o feedback que nós recebemos na secretaria foi muito positivo. Todos gostaram das plenárias e esperam participar de mais plenárias futuramente. Perfeitamente. Bom, a gente está tentando aí... Conseguiu, Mamed? Não, né? É o ponto que ela deve ser o ponto que ela está. Seria importante a gente conversar com ela e com o presidente João Cândido, né? Fazer essa avaliação importante. É importante para os nossos web ouvintes, web telespectadores, para o nosso internauta e também o nosso ouvinte da Rádio Difusora,
né, desse trabalho importante. Ele, inclusive, tem novidades, né, levou muitas novidades para essas plenárias, que foi justamente 992, 1050, que estão finalizando. O senador, inclusive, lá na plenária aqui de Macapá, lá do CEAP, ele falou sobre essa questão aí da inclusão dos 992, finalizando já nesse processo dos 992 e 1050. Dando prioridade a esses grupos, né? O 992, o 1050, que está praticamente todo finalizado. Tanto do artigo 6º também, que alguns requerentes estavam com dificuldades em relação à documentação de comprovação. Então, a intenção da comissão é justamente porque alguns processos ficam parados. Porque a intenção da comissão não é indeferir ninguém. A intenção da comissão é analisar efetivamente o processo e não pedir complementação aleatória. Pedir o que de fato está faltando no processo, para poder o processo ser mais célere e vir logo deferido nas atas. Muito bem, são meio-dia em Macapá, secretária. A gente agradece à Radiodifusora de Macapá, que nesse momento desfaz o link com a gente aqui, né? E a gente, claro, agradecendo ao Rodinei Santos, que é o diretor de programação da RDM, e também a diretora-geral, Ana Girlene, né, por mais uma vez fechar esse link com a gente para levar informação para todo o povo do Amapá, secretária. Agradecer ao pessoal da Difusora, né? Sim, agradecendo ao pessoal da Difusora, agradecendo ao convite do Menezes mais uma vez e a todos que estão nos ouvindo. Perfeitamente. E a gente aproveita para encerrar já o programa. Tentamos, né, com a secretária Anne Marques, mas infelizmente o link não conseguimos fechar por conta, eu acho, do local onde ela estava, né? Conexão da internet. Mas na próxima terça-feira a gente vai trazer muita novidade aqui para você, já marcando esse encontro. Para a próxima terça-feira, a partir das 11 horas, em mais um quadro Transposição no Ar, Conheça Seus Direitos. A gente fica por aqui. Mais uma vez agradecer a secretária, a subsecretária de Assuntos da Transposição, Franciélia Manajás. Obrigado, secretária. Nada, eu que agradeço o convite. O programa de hoje vai ficando por aqui. Não esqueça que na próxima terça-feira temos mais uma edição do Transposição no Ar, Conheça Seus Direitos. O programa Judiciário de Notícias não terá amanhã por conta do feriado, mas a gente volta na quinta-feira a partir das 10 horas e na terça-feira o quadro de Transposição no Ar. A todos uma boa tarde e até quinta-feira, se Deus quiser.